E aí, gurizada do Blabologia, beleza? Aqui é o Renan Freitas do Mais Afinal. Mais Afinal não, né? É Mas Afinal. Ou mas, como diríamos aqui no Rio Grande do Sul. Mas Afinal. E o assunto de hoje são os tipos de migrações. Então solta a vinheta, Simone! E alguns devem ter entendido isso. Mas daí tu vai botar o quê? Uma pessoa que tá aqui, é um país aqui é outro país, ela faz assim, ó. Deve morar aqui, depois mora ali. Migrações, entendeu? Vai botando o mapa da complexidade de migrações que a gente tem pelo mundo com nós bem complexo. Então, buenas, pessoal. O ato de migração é um ato que se estuda bastante na geografia, é uma coisa que acontece bastante pelo espaço, né? E que daí os geógrafos e outras pessoas que se interessam pela área começam a observar isso e ver que, tá, beleza, migração é o ato de se locomover pelo território, tá? Esse é o conceito. Só que esse ato de se locomover pelo território, a gente começa a notar que tem vários fenômenos que têm algumas especificidades dentro deles. Seja uma especificidade religiosa, o cara migrou, porque o lugar onde ele estava não aceitava a religião dele, seja alguma coisa cultural, seja alguma coisa por motivo de guerra, que é as mais comuns que a gente vê, né? As mais comuns é motivo de guerra ou alguma catástrofe natural, né? Tem motivo humanitário, tem motivo econômico, que daí num país mais emergente que nem o Brasil é bem comum esse tipo de imigração, né? O cara sai do Brasil para os Estados Unidos para ir trabalhar e fazer a grana dele e tal. Tem por motivos políticos, ideológicos, que aconteceu na época da ditadura da América Latina, por exemplo, né? A gente teve isso. Então a gente vê que tem várias motivações para as migrações. Então elas podem ser de forma voluntária, então a pessoa decidiu e se organizou a sair do estado dela para morar num outro estado, ou decidiu sair do país para ir morar em outro país, né? Se organizou, juntou dinheiro ali e tal, então ela é voluntária. Ou como ela pode ser forçada. A gente tem um exemplo clássico de imigração forçada, a escravidão africana e a diáspora, tá, dos judeus. Depois a gente vai falar um pouco melhor sobre a diáspora dos judeus, mas são exemplos de migrações forçadas, onde as pessoas são obrigadas a saírem do seu território. Ela também pode ser controlada, né, onde o Estado vai decidir quem entra e quem sai, né? Isso é comum na Bulgária, por exemplo, os Estados Unidos cada vez mais intensificando isso aí. Alguns países essa migração totalmente controlada pelo Estado, a cubana, por exemplo, né? Pra tu sair de Cuba, pode sair de Cuba? Pode sair de Cuba. Mas pra tu sair de Cuba tem que ter uma série de autorizações ali do governo cubano, tá? E pra uma análise um pouco mais específica, eu na verdade acho que é preciosismo das coisas, mas enfim, diz que são emigrantes quem está saindo e imigrante quem está entrando. Então uma pessoa sempre é um emigrante e um imigrante, porque ela está saindo do lugar de origem dela e indo para outro lugar. E naquele outro lugar ela vai ser um imigrante. E daí que a gente vai ter alguns tipos de migrações que a gente vai falar agora, tá? Não são todas, são só algumas que eu selecionei aqui, com coisas mais específicas assim que caracterizam elas, tá? Buenas, são elas. A gente tem a migração pendular, né, que é o movimento diário de pessoas que saem da sua casa, de uma cidade A, vão até a cidade B trabalhar, voltam para a cidade A. E chama-se migração pendular porque tu faz o movimento de pêndulo todo dia, né? Tu sai de uma cidade, vai até outro trabalho, volta aqui. É bem comum uma cidade chamada Viamão, né? Que a gente chama também de cidade dormitório, que ela fica colada em Porto Alegre. Várias pessoas ali saem para Porto Alegre para trabalhar. Onde tu mora, provavelmente tu conhece alguma cidade assim também. A migração sazonal ou transhumância, elas têm algumas diferenças pontuais nelas, mas elas aparecem também as duas como uma coisa só. Então sazonal, para quem não sabe, é relativo ao clima. E passar, né? Trans é passar e mância também é relativo ao clima, ou relativo a condições ambientais ali e tal. Mas o que esse tipo de imigração significa? Vou dar um exemplo para vocês aqui bem clássico. Alguns pastores na Suíça durante o inverno, eles saem das montanhas lá e vão para a cidade trabalhar durante o inverno, porque não dá para trabalhar lá onde eles moram, nessas montanhas, criar lá, às vezes porque está muito frio. Então transhumância ou sazonal é quando as pessoas migram de acordo com o clima, só que é durante um período específico. Aqui no Rio Grande do Sul, durante a colheita de uva na Serra Gaúcha, que nem as pessoas falam, é comum que pessoas de outros lugares vão até a Serra Gaúcha, façam a colheita, ganhem seus salários e voltem para o lugar de origem delas, tá? Isso que a gente chama de migração sazonal ou de transhumância. É vindima que chama a época da colheita. Vindima? É. Não sabia. A gente tem o êxodo rural também, né, que é clássica. As pessoas saem do campo e vão morar na cidade por uma série de motivos. Geralmente esses motivos estão associados ao trabalho. A gente faz uma analogia, um paralelo com a urbanização daqueles lugares também. Brasil, década de 50, a gente tem um boom dessas pessoas para as cidades. E aí, inclusive, quando a gente começa a intensificar a urbanização no país e tal. Então a gente chama isso de êxodo rural. E a gente também tem o êxodo urbano, quando é um movimento contrário. As pessoas saem das cidades e vão para
para o campo. Eu nunca vi isso acontecer. Um exemplo clássico que a gente tem é no período de queda do Império Romano, que vai acontecer do que nesse período de queda do Império Romano? As pessoas começam a sair das grandes cidades do Império Romano e ir se interiorizando. Um dos motivos do início da Idade Média se dá através desse êxodo urbano. Êxodo é saída, né? É aquele capítulo da Bíblia, é o Êxodo, que é a saída da galera lá do Egito com Moisés. Eu acho que é isso, A gente também tem a migração sul-sul, né? Que é a migração que se dá entre países emergentes, né? Então, no Brasil a gente já tá vendo muito isso, senegaleses vindo morar no Brasil, haitianos vindo morar no Brasil, né? A gente chama isso de migração sul-sul. A gente também tem o nomadismo, que seria também um tipo de migração, mas tá cada vez mais em desuso. A gente tem algumas tribos espalhadas pelo mundo que ainda praticam o nomadismo, né? Mas ela é cada vez mais em desuso. E a diáspora, né? Que diáspora é dispersão. Então, quando a gente falou no começo do vídeo, tem a escravidão que obrigaram as pessoas a virem para cá e a diáspora dos judeus que foram expulsando eles lá do Oriente Médio, os judeus foram se espalhando pelo mundo. Essas são só algumas migrações, alguns tipos de migrações que a gente tem pelo mundo, tá? A gente tem as migrações entre os estados num próprio país, a gente tem migrações entre cidades, a gente tem uma série de outras migrações. Mas e aí? Diz aí um fato que é o que acontece em Porto Alegre, por exemplo, as pessoas com uma faixa etária entre 30 anos, mais ou menos, a maior parte dessas pessoas, os pais vêm do interior. Então, em Porto Alegre, uma pessoa que nasceu na década de 60, mais ou menos, ali, 70, é bem possível que ela tenha vindo do interior. Por quê? Porque tu pega toda a história do Rio Grande do Sul, a gente vai ter essa migração para a capital durante esse período. Tem alguma coisa parecida assim na tua cidade? Se tiver, escreve aí, tá, gurizada? Então, era isso, esse assunto é importante para se estudar, porque a gente vê cada vez mais pessoas tentando fechar ou abrir barreiras, né? E quando a gente fecha ou abre uma barreira, a gente tá falando de uma pessoa, e essa pessoa, de alguma forma, ela tem o direito, de acordo com a ONU, né, de migrar para qualquer parte do território mundial. Tá? Não te esquece de se inscrever se é a primeira vez que tu tá no Bablalogia. Se tu não conhece o canal, mas afinal, passa lá, dá uma olhada, se inscreve lá também, tá? Então era isso, gurizada. Beijo no cérebro de todo mundo e tchau.